Hoje eu quero bater um papo com você que quer crescer no digital, não sei se sabe o que quer falar, talvez já saiba, mas se não souber, não é um problema. Esse vídeo também vai servir para esse tipo de pessoa, enquanto eu faço meu cafezinho aqui. E a intenção, o que eu quero com esse vídeo? Eu quero tentar te apresentar uma realidade, uma face do que é o trabalho, que eu acho que várias pessoas não apresentam. Ou eu acho que talvez você não tenha percebido, ou pode ser uma novidade, e vai te ajudar a compreender o que faz alguém dar certo aqui e o que não faz. E primeira coisa a entender, inclusive nesse vídeo, é por que eu defendo a ideia de que você é seu nicho. Quando eu falo, vamos entender primeiro o que é um nicho, certo? Um nicho é como se fosse uma parte do mercado. E é uma parte do mercado, ou seja, o que é o mercado? O mercado é a união das pessoas que são compradores e vendedores e dos discursos que aparecem e dos produtos que existem. Então é basicamente a coisa concreta do mercado são as pessoas e seus problemas. E eu tô sem filtro de café, que beleza. As pessoas e seus problemas. Isso significa o seguinte, quando você escolhe um nicho, você está escolhendo uma fatia do mercado. O que, em outras palavras, é escolher um grupo de pessoas e problemas, ou um problema ou múltiplos problemas específicos para resolver desse grupo de pessoas. É por isso que um curso de marketing, qualquer conselho inicial de marketing e propaganda vai envolver a ideia de você escolher um nicho e depois desenhar a persona. Porque você vai escolher um pedaço do mercado, escolher um nicho é escolher um pedaço do mercado que é composto por um grupo de pessoas e tem um problema específico a ser resolvido. Qual a questão? Não dá para você escolher qualquer nicho. Não dá para você pensar qual é o melhor nicho, qual é o pior nicho. Por que não dá para fazer isso? Porque o nicho necessariamente está atrelado a você. Nós vamos dar uma volta aqui, vai? Enquanto eu tenho que procurar o filtro do café daqui a pouco. Então, necessariamente, o espaço de mercado que você vai ocupar está atrelado ao que você consegue falar com as pessoas. Ok, bem bonito. Vamos dar uma volta. Então, por exemplo, eu não consigo falar sobre culinária. Eu não sou um bom cozinheiro. Eu talvez consiga falar sobre churrasco daqui a uns anos, porque eu estou começando a ficar bom. Mas eu não consigo falar sobre culinária. Então, eu não posso escolher o nicho de saúde que envolve... Pô, tem umas roupas minhas penduradas ali, que vergonha. Eu não posso escolher um nicho de saúde que envolva alimentação e que envolva fazer a comida. Olha a minha casa Hobbit. Então eu tenho que escolher necessariamente eu não vou conseguir escolher esse nicho. O nicho de culinária, porque eu não manjo de culinária. Beleza? Beleza. Enquanto eu arrumo minha câmera aqui. Agora, isso significa que o nicho que você escolhe está diretamente atrelado às habilidades que você já tem e à tua capacidade de articular as ideias relacionadas a essas habilidades. Primeira coisa. Segundo, a pessoa com quem você vai falar, o que é uma persona, tá? Uma persona é uma pessoa imaginária que reúne as principais características das pessoas reais que vão te ouvir e comprar de você, e características essas que estão relacionadas com o assunto que você quer abordar. Ou, não falando de outra forma, estão relacionadas com os problemas que você quer resolver. Então, por exemplo, não adianta eu tentar resolver o problema de como lidar com a herança se as pessoas não têm herança. Então, necessariamente, a minha persona vai ter que ser uma pessoa que tem herança. Então, ela deve ser uma pessoa que ou ela está rica, ou ela está ficando rica, ou qualquer coisa do tipo, porque ela está recebendo uma herança de alguém. Então, guarda esse ponto. A persona ela precisa ter ela é um conjunto de características genéricas que você aposta que todas as pessoas que vão comprar de você têm.
Aí a gente precisa fazer uma adição importante. A persona necessariamente vai ter que ter a ver com você. Caso contrário, você não vai conseguir crescer. Por quê? Porque aqui o funcionamento da propaganda que é eu aparecendo para falar contigo. Então tem que ter alguma relação entre eu e você. Do tipo, você é um cara mais ou menos da mesma idade que eu. Você é uma mulher que se preocupa com mais ou menos as mesmas coisas que eu. Você tem família, porque eu falo muito de família, então você vai se identificar. É isso que as pessoas chamam de identificação. Eu não consigo atingir qualquer pessoa, qualquer tipo de persona. Eu só consigo falar com o tipo de persona que possui características, algumas delas, que eu possuo. Aí a gente vai para a ideia de que você é seu nicho. Se quando eu vou escolher um nicho, eu estou escolhendo tanto um tipo de pessoa, quanto um problema ou um conjunto de problemas específicos a serem resolvidos, e por isso eu atinjo uma parcela do mercado, aqui no digital essas duas coisas têm que ter a ver comigo. Eu tenho que ser um exemplo de alguma forma nesses dois cenários. Eu sou um exemplo de habilidades e de conhecimento dessa área, eu sou uma pessoa capaz de lidar com esses problemas, ao mesmo tempo que eu tenho algum tipo de característica que ou você já tem, ou você almeja ter. Quando eu falo característica, eu estou falando comportamento, eu estou falando característica física, eu estou falando valores, ideias, cultura. A gente tem que se relacionar de alguma forma. E você só se relaciona de alguma forma com alguém que tem algo semelhante a você. Assim, amigos são amigos daqueles que defendem, que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Via de regra é isso que acontece. Então, isso significa que, necessariamente, o seu nicho não pode ser aleatório, ele vai ter que ser alguma coisa que tem tudo a ver contigo. Então você não pode escolher qualquer nicho, então tanto faz qual é o nicho mais lucrativo. Porque só importam quais os nichos que você consegue atuar. Mas aí vem o que piora a situação. O que faz alguém dar certo na internet é o tempo. Você precisa de tempo porque as pessoas vão precisar te encontrar. Isso significa que o algoritmo vai precisar... ele vai precisar gostar de você, vamos dizer assim. E isso significa também que você vai ter que ficar bom em comunicar as coisas. E tudo isso daqui demora. Primeiro que as pessoas demoram a te encontrar porque simplesmente é mais fácil encontrar quem tem mais seguidores porque tem mais gente falando. Então, quanto mais você cresce, maior a chance de você ser encontrado, óbvio. Porque tem mais gente falando de você. Segundo, você precisa de tempo porque você não é muito bom em lidar com a câmera no começo. Ninguém é. Lidar com a câmera é meio complexo, cara. Tô falando com objeto, é esquisito, entendeu? Então, como ninguém é muito habituado à câmera, tem um tempo de adaptação. Terceiro, talvez você tenha um amplo domínio de um determinado assunto, mas esse amplo domínio não consiga ser traduzido rapidamente em comunicações. Você não é bom em falar disso. Você não treinou falar sobre isso. Então vai dar um trabalho você aprender, você entender como que fala sobre esse negócio. Isso significa que você vai precisar de alguns anos aqui na internet. E tem um último problema, que é o problema, tá dentro do problema do tempo, que é o seguinte. Se você passar muitos anos falando só algumas poucas coisas, sem trazer nada novo, sem se aprofundar mais, sem conseguir estender horizontalmente o teu campo de interesse de assuntos, sem conseguir trazer mais experiência sobre o que você fala, você não vai conseguir se manter no mercado. Porque se manter no mercado significa ser capaz de abordar cada vez mais assuntos e cada vez com mais profundidade. Então você tem que continuar se formando nesse assunto. E você tem que continuar estudando o assunto, você tem que continuar adquirindo cultura, conhecimento, informações que sejam interessantes e relevantes para as pessoas. Então, você não consegue vencer aqui se você não suportar esse tempo, que é um tempo de alguns anos. E mesmo que você dê certo por um momento, se você não continuar com essa tese de desenvolvimento pessoal dentro da tua área e até de outras, você não vai conseguir sustentar o teu negócio aqui. Eu já estou aqui há 7 anos. Vai dar 8 anos agora, né? Daqui a poucos meses.
Então são 8 anos que eu consegui sobreviver no mercado. E quando eu digo sobreviver é o seguinte, eu faturo mais do que antes, mas o importante é continuar. O importante é estar aqui. Mesmo que eu não faturasse tanto mais, mesmo que eu não tivesse crescido, sei lá, foi 10 vezes, muito mais. Eu cresci umas 25 vezes desde que eu comecei. Cresci em termos financeiros, tamanho de empresa. Mas mesmo que eu não tivesse crescido tanto assim, eu poderia estar tranquilo. Por quê? Porque eu continuo o meu negócio continua dando dinheiro para mim, para outras pessoas e para sobrar. Então eu vou continuar sobrevivendo no mercado. Uma empresa, para sobreviver, precisa ter lucro suficiente para que ela acumule caixa e tenha cada vez mais dinheiro. E se você está conseguindo fazer isso, você vai sobreviver. Agora, qual que é a grande questão? A grande questão é, não tem muita gente que está disposta a realizar as atividades que fazem isso aqui dar certo. A primeira delas é a aquisição de conteúdo e experiência na área que você aborda. Então, se eu parar de adquirir experiência na área de marketing digital, marketing no geral, publicidade, negócios, administração de empresa, economia, eventualmente eu vou me tornar irrelevante no mercado. Por quê? Ou eu vou ter falado tudo o que eu sei e acabou, e eu não vou mais ter o que dizer e não vou conseguir continuar repetindo. Ou as pessoas vão se cansar de mim porque não tem nada novo a ser colocado. Ou eu não vou continuar atualizado no mercado. Então você tem que sempre se atualizar no mercado. As tecnologias mudam, os processos mudam, o módulo de trabalhar muda. Então, se eu não continuo realizando a atividade número 1, de aquisição de conhecimento e experiência, eu não vou sobreviver no mercado. E quando eu falo conhecimento e experiência eu preciso estar estudando, mas eu preciso estar vivendo mais experiências dentro da área que eu abordo. Então vamos supor que eu falasse sobre paternidade. Além de eu ter os meus filhos, eu tenho que estudar o assunto de ter filhos, eu tenho que experimentar coisas diferentes com os meus filhos. Para eu poder dizer o que deu certo, o que deu errado, o que funciona, o que não funciona, o que parece bom, o que não parece bom. E é isso que vai me manter firme no mercado. Agora, o que acontece? Essa primeira atividade. Existe uma segunda atividade, que é você comunicar as coisas com cada vez mais frequência e ir melhorando a forma de comunicar essas coisas. Então você vai ter que necessariamente testar novas hipóteses de comunicação, novos jeitos de falar, novos tipos de vídeo, novos tipos de texto, formas diferentes de escrever, formas diferentes de filmar. Você vai ter que ficar variando criativamente para sempre encontrar novas formas de passar a informação para as pessoas. E você também vai precisar se capacitar cada vez mais nisso daí. Então eu tenho que melhorar meu equipamento, eu tenho que melhorar minha dicção, eu tenho que melhorar meu vocabulário para ter palavras novas para dizer. E por aí vai. E não existe, aqui que vem o grande ponto, não existe nenhum método para isso. Não existe um método que é o que vai resolver isso na sua vida. Existe um método para você vender. Existe um processo de venda que você pode usar. Existe um método para você ler diferentes tipos de livros. Tem alguma mosca muito grande ao meu redor. Existem alguns métodos para algumas coisas que são essenciais ao trabalho. Mas não existe um método para o todo. Não existe. Ninguém consegue fazer isso. Assim, não existe um método de empresa que vai te fazer ficar no mercado e não existe. Por quê? Porque para você fazer uma empresa crescer, para você lucrar com essa empresa, para você aproveitar os momentos de mercado, para você expandir a área de atuação da sua empresa, você vai precisar lidar com muitas e muitas circunstâncias diferentes, que são particulares a você e que não tem como abordar em um método. Então a ideia de que você vai comprar um método e ele vai acelerar os seus resultados é falsa. A ideia de que você vai comprar uma mentoria e ela vai acelerar seus resultados é falsa. A ideia de que você vai comprar um curso e ele vai acelerar seus resultados é falsa. Todo e qualquer produto de conhecimento, ele só vai cumprir uma única coisa, que é adicionar mais uma ferramenta intelectual para você lidar com as circunstâncias que vão aparecer.
Então, cada curso, cada mentoria, cada consultoria, cada livro, cada imersão, qualquer tipo de aquisição intelectual, de conhecimento que você tiver, só serve porque vira mais uma ferramenta no seu longo repertório que tem que aumentar com o passar dos anos. E o que vai fazer com que as coisas deem certo é você conseguir utilizar esse repertório e identificar as circunstâncias em que cada ferramenta é útil dentro dele. Resumo da ópera. Você não deveria pensar no investimento que você faz em nenhum tipo de produto de conhecimento como um retorno direto daquilo ali. Eu botei R$1.000 nesse curso, tem que me voltar 10 mil. Eu botei R$5.000 nessa mentoria, tem que me voltar pelo menos os 5 mil. Isso não existe. A única forma direta de você avaliar o retorno do seu investimento seria com anúncios no tráfego pago. Porque ali, beleza, você consegue ter uma avaliação o mais direta possível. E nem isso é direto como você pensa. Porque o que faz alguém comprar pode não ser aquele anúncio. Pode ter sido um vídeo no YouTube. E aí, porque o cara vê o vídeo no YouTube, que não dá pra saber quanto dinheiro você gastou e quanto tempo foi gasto pra fazer. Essa pessoa viu um anúncio seu e aí clicou para comprar, mas o anúncio foi só um lembrete, não foi o anúncio que convenceu a pessoa a comprar. Então, não necessariamente foi o custo de produzir aquele anúncio que te deu retorno, nem o custo em tráfego, porque o custo em tráfego para produzir aquele anúncio só vai se somar às outras coisas que você fez e que contribuíram para que essa pessoa quisesse comprar. Então, nem isso é uma mensuração direta. E aí que tá. Enquanto você não entender que o que você tem que fazer é, na verdade, só ir adicionando mais repertório e mais ferramentas intelectuais, você vai acabar gastando dinheiro errado, nos cursos errados, nos programas errados, não porque os programas e cursos são ruins, mas porque você ainda não entendeu que cada um deles foi feito para ser só mais uma dessas ferramentas dentro do repertório. E você também não vai conseguir prosperar aqui se você não compreender e escolher um pedaço, um nicho de mercado e um tipo de pessoa para falar que estejam intimamente relacionados ao que você consegue comunicar e a quem você é. E é por isso que você é seu nicho. Se tudo isso aqui ficou uma grande confusão e você tem dúvidas, deixe nos comentários. Se você entendeu, fez sentido, você gostou e quiser aprender a construir um negócio digital de uma pessoa só, eu consigo te ensinar tudo o que eu fiz até hoje no projeto OPB. O link está na descrição desse vídeo. O projeto não vai salvar a tua vida, não vai resolver todos os teus problemas, mas ali você vai ter acesso a todas as ferramentas que eu utilizei, que eu utilizo, intelectuais e até softwares que vão te ajudar a fazer o seu negócio sozinho, trabalhando 100% sozinho ou com 1, 2, 3 pessoas próximas, ao invés de ter uma equipe enorme e conseguir ter uma alta margem de lucro e um alto nível de faturamento com o passar dos anos. O link está na descrição para você saber mais. Tamo junto.